Olá, vamos continuar trabalhando as escolas sociológicas que tratam sobre a questão do urbanismo, no, a questão do urbanismo, ok? Então, na aula passada, nós, nós estávamos estudando ainda sobre a escola de Chicago e falamos alguns pontos importantes sobre a teoria, as teorias das escolas de Chicago. Né? Naquela ocasião, consideramos inicialmente algumas das teorias do urbanismo que foram então desenvolvidas para entender as cidades e a vida humana. Depois deste estudo de hoje, nós discutiremos com vocês as origens das cidades e o enorme crescimento nas populações urbanas no século XX e algumas tendências contemporâneas importantes da urbanização ao redor do mundo. Como não seria de surpreender, a rápida globalização está tendo um enorme impacto na vida urbana e iremos considerar com vocês este processo no final dessas duas próximas aulas, nessas duas próximas semanas. Né? Bom, o que é uma cidade? Né? Uma definição simples cidade é um lugar habitado, diferenciado de uma aldeia ou localidade, que, por seu maior tamanho e por variedade de atividades praticadas dentro de seus limites, geralmente religiosas, políticos, militares, econômicas, educacionais e culturais. Coletivamente, essas atividades envolvem o exercício de poder sobre a zona rural que a circunda. Então, podemos dizer que as cidades são formas relativamente grandes de assentamentos urbanos, dentro das quais se realiza uma ampla variedade de atividades que possibilitam que as cidades se tornem centros de poder em relação às áreas adjacentes e assentamentos menores. É isso que falamos com vocês quando estávamos trabalhando o espaço urbano na definição que trouxemos para vocês na ocasião das semanas que trabalhamos no período na semana 6 à semana 10ª, no período da segunda VA. Refletindo então sobre aquilo que nós comentamos com vocês nas primeiras aulas sobre o espaço urbanos, né? A discussão ela se ampliou principalmente porque as cidades elas cresceram de forma abrupta e absurdamente rápida, né? E despertaram a atenção de vários sociólogos que se debruçaram no estudo sociológico das cidades. Max Weber escreveu um livro chamado A Cidade, né? Em 1921. Neste livro, ele traçou as condições que tornaram o capitalismo moderno possível até a cidade ocidental medieval. Aí vieram outros sociólogos também pioneiros que se preocuparam mais com a maneira do desenvolvimento das sociedades, das cidades, que mudaram o ambiente social e o físico. Nesse sentido, outros sociólogos como Ferdinand Tönnies e George Simmel tiveram nos seus escritos e desempenharam um papel muito grande com contribuições pioneiras muito importantes para a sociologia urbana. O sociólogo alemão Ferdinand Tönnies se preocupava particularmente com os efeitos da vida na cidade sobre os vínculos sociais e a solidariedade. Ele argumentava que o processo de urbanização que veio com a Revolução Industrial mudou a vida social de maneira irremediável. Ele assistiu com tristeza à perda natural do que ele chamou de Gemeinschaft, ou vínculos comunitários, que caracterizou como aqueles baseados em laços íntimos e tradicionais
relacionamentos pessoais e estáveis entre vizinhos e amigos e uma compreensão clara da própria posição social que acabou sendo superado devido ao crescimento das cidades. Esses vínculos associativos foram sendo substituídos então por outros tipos de vínculos sociais. Seu caráter era relativamente efêmero, transitório e instrumental. Embora todas as sociedades contenham vínculos sociais de ambos os tipos, com a industrialização e a urbanização, o equilíbrio dos vínculos sociais se afastou definitivamente destes vínculos associativos em favor de uma sociedade muito mais individualista. Nessa sociedade, os relacionamentos tendem a ser específicos de um determinado cenário e propósito e somente levam em conta uma parte da pessoa. Por exemplo, se tomarmos um ônibus na cidade, nossa interação com o motorista provavelmente se limitará a uma breve interação na porta do ônibus enquanto passamos, e o uso que fazemos deles se limitará à capacidade de nos levar até o nosso destino, que é apenas então uma interação instrumental. Esses primeiros teóricos da cidade influenciaram profundamente o trabalho de sociólogos urbanos que vieram depois. Por exemplo, Robert Park Enzar Park, um importante membro da Escola de Chicago, que estudou com George Simmel na Alemanha na virada do século XX, e que foi um expoente muito importante na Escola de Chicago, ok? Diversos sociólogos associados à Universidade de Chicago na década de 1920 e 1940, entre eles Robert Enzar Parker, Louis Wirth, desenvolveram ideias que por muitos anos formaram a base da teoria e pesquisa em sociologia urbana. Dois conceitos desenvolvidos pela Escola de Chicago merecem muito a atenção. Dois conceitos desenvolvidos por eles, merecem muita atenção. O primeiro conceito é a chamada de abordagem ecológica da análise urbana, e o outro é a caracterização do urbanismo como um modo de vida desenvolvido por Louis Wirth. Nós vamos hoje deter um pouquinho mais de tempo de temas que foram trabalhados principalmente por Robert Enzar Parker. Haja visto que já falamos de um pouco de Louis Wirth na aula passada. Bom, o primeiro conceito então que é muito interessante e que nós vamos trabalhar com vocês é o conceito de ecologia urbana. A ecologia é um termo tirado de uma ciência física, O estudo é o estudo da adaptação de organismos vegetais e animais no seu ambiente. É nesse sentido que a ecologia é usada no contexto dos problemas do ambiente natural. No mundo natural, os organismos tendem a se distribuir de formas sistemáticas sobre o terreno, de modo que existe um equilíbrio entre as diferentes espécies. A Escola de Chicago argumentava que o estabelecimento de grandes assentamentos urbanos e a distribuição de diferentes tipos de bairros dentro deles poderiam ser compreendidos por meio de princípios semelhantes. As cidades não crescem aleatoriamente, mas em resposta às características favoráveis do ambiente. Por exemplo, as grandes áreas urbanas nas sociedades modernas tendem a se desenvolver ao longo das margens dos rios, sobre planícies férteis ou a intersecção de rotas de comércio ou ferrovias. Nas palavras de Parker, depois de estabelecida, uma cidade é, ao que parece, um grande mecanismo de classificação que, infalivelmente, seleciona entre a população como um todo os indivíduos mais adequados para viver em uma certa região ou ambiente específico. Assim, então, na visão de Parker, as cidades se organizam em áreas naturais
por meio de processos de competição, invasão e sucessão, que ocorrem todos na ecologia biológica. Se olharmos a ecologia de um lago no ambiente natural, vemos que a competição entre diversas espécies de peixes, insetos e outros organismos atuam de modo a alcançar uma distribuição razoavelmente estável entre elas. Esse equilíbrio é perpetuado quando novas espécies invadem ou tentam fazer do lago seu lar. Alguns dos organismos que costumam proliferar na área central do lago são expulsos para viver em existência mais precária nas suas margens. As espécies invasoras serão seus sucessores nas partes centrais do lago. Os padrões de localização, o movimento e o reassentamento nas cidades, segundo a visão ecológica, assumem uma forma muito semelhante deste exemplo que demos a vocês. Diferentes bairros desenvolvem-se por meio de ajustes na vida que os habitantes fazem à medida que lutam para ganhar a vida. Uma cidade pode ser retratada como um mapa de áreas com características sociais distintas e contrastantes. Nos estágios iniciais do crescimento das cidades modernas, as indústrias se congregam em locais adequados para as matérias-primas de que necessitam, perto das linhas de fornecimento. As populações se agrupam ao redor desses locais de trabalho, que passam a ser cada vez mais diversificados à medida que cresce o número de habitantes da cidade. De maneira correspondente, as facilidades e conveniências assim desenvolvidas se tornam cada vez mais atraentes, gerando maior competição para sua aquisição. Os valores da terra, os impostos sobre a propriedade vão aumentando, tornando difícil para as famílias continuarem vivendo no bairro central, exceto em condições restritas ou em residências decadentes onde os aluguéis ainda são muito baixos. O centro passa a ser dominado pelo comércio e pelo entretenimento, com os residentes privados mais ricos mudando para novos subúrbios recém-criados ao longo do perímetro. Este processo segue as rotas de transportes, pois elas reduzem o tempo gasto viajando para o trabalho. As áreas entre as rodas desenvolvem-se muito mais lentamente, né? Então, é isso que fala aqui os principais temas sobre tratados sobre as escolas de Chicago, que está aqui no slide de vocês, que são as trajetórias espaciais e sociais dos imigrantes e das pessoas que se instalam na cidade, as mobilidades cotidianas, os movimentos das multidões, as relações de vizinhança, a vida associativa e as formas de controle dos bairros, a segregação espacial das minorias, a delinquência juvenil, as gangues, as pessoas sem abrigos e a prostituição. O objetivo da escola de Chicago, então, era buscar uma visão coerente da grande cidade, né? O que os teóricos, e especialmente Robert Enzler Park, estava querendo, era revelar os efeitos do urbanismo através dos bairros urbanos, principalmente dos bairros inchados que cresciam por causa dos imigrantes, traçar as suas diferentes características, demonstrar para vocês a divisão do trabalho, o crescimento das instituições e as suas transformações e a ordem moral estabelecidas dentro, então, das sociedades. E aí nós podemos ver que as cidades, então, segundo a concepção da escola de Chicago, ela vai seguindo uma espécie de ordem espacial, ou também chamando isso que nós falamos com vocês de ecologia humana, né? Então a cidade ela vai se tornando uma espécie de ordem espacial ou de ecologia, como está aí apontado no slide aí, né? As cidades vão sendo consideradas ou vão sendo formadas por anéis concêntricos em diversos segmentos, como está aí no slide, né?
No meio ficam as áreas centrais decadentes, uma mistura de prosperidade empresarial com casas privadas decadentes. Além dessas áreas, localizam-se bairros estabelecidos há mais tempos que abrigam trabalhadores empregados em ocupações manuais estáveis. Mais distante ainda estão subúrbios, onde tendem a viver os grupos de renda mais elevada. Processos de invasão e sucessão ocorrem dentro dos segmentos desses anéis concêntricos. À medida que os imóveis entram em decadência em uma área central ou próxima do centro, grupos de minorias étnicas podem começar a se mudar para ela. Quando isso acontece, mais indivíduos da população preexistentes começam a sair do lugar, precipitando uma fuga indiscriminada para bairros localizados em outras partes da cidade ou subúrbios. Ainda que a abordagem da ecologia urbana tenha caído em descrédito, né? Tenha caído em descréditos, tá? Por um certo período, ela foi muito revitalizada e por outros autores, entre eles William Isaac Thomas e Ernest Burgess, tá? Eles trabalharam também, eles também deram ênfase nas ideias e nos conceitos chaves da escola de Chicago, né? Principalmente ao tratar-se, ao invés de ficar concentrado na ideia de competição por recursos escassos, como havia falado principalmente Robert Enzara Parker, né? Esses sociólogos começaram a analisar o espaço urbano de acordo com a maneira com que a população se adaptava ao próprio meio ambiente, né? E aí eles foram identificando os grupos, os diversos grupos que moravam nas cidades, né? Estes grupos eles vão se relacionar, eles terão um papel muito um papel dominante, dependendo sempre de uma posição geográfica central que ocupa dentro do ambiente da cidade. Grupos como, por exemplo, os grupos empresariais, como os grandes bancos, as seguradoras, os grupos que prestam serviços fundamentais para as pessoas da comunidade, costumam ser encontrados então nessas áreas centrais dos assentamentos. Porém, as zonas que se desenvolvem em áreas urbanas surgem de relações não apenas de espaço, mas também de tempo. A dominância do comércio se expressa não apenas nos padrões de uso da terra, mas também no ritmo de atividades da vida cotidiana, sendo, por exemplo, a hora do rush uma maneira bem específica para notarmos isso que estamos falando com vocês. E aí, a organização do tempo na vida diária das pessoas reflete a hierarquia dos bairros da cidade. Nesse sentido, continuando ainda sobre a abordagem ecológica teve tanta importância para a pesquisa empírica que ajudou a promovê-la tanto por seu valor como pela sua própria perspectiva teórica. Daí vão surgindo muitos estudos, tanto de cidade quanto de bairros específicos, motivado pelo pensamento ecológico, preocupado, por exemplo, com os processos de invasão e sucessão mencionados e citados antes por nós. Todavia, é possível fazer várias críticas justificáveis à própria escola de Chicago. A perspectiva ecológica, por exemplo, a perspectiva ecológica tende a diminuir a importância do planejamento e de projetos conscientes na organização da cidade, considerando o desenvolvimento urbano como um processo natural. Os modelos de organização espacial
desenvolvido por Parker, por exemplo, por Burgess, que está aí também no slide, e outros, foram tirados da experiência norte-americana e somente se encaixam em determinados tipos de cidade dos Estados Unidos, quanto mais em cidades da Europa, do Japão ou do mundo em desenvolvimento. Por isso, há uma crítica fundamental à escola de Chicago quando ela se afirma que o processo de crescimento das cidades é único. Talvez estejam aí a grande crítica que se faz à escola de Chicago, né? Bem, ah, existem outros estudos que vai dizer que vão dizer, por exemplo, que a urbanização de grande escala tende a promover uma, uma, um crescimento de grandes subculturas diversas, em vez de submergir-se dentro de uma massa anônima de anéis concêntricos, né? Existem muitas pessoas que vivem nas cidades que conseguem colaborar com outras pessoas de origens ou interesses semelhantes para desenvolver conexões locais e se unem a grupos religiosos, étnicos, políticos ou grupos subculturais específicos. Uma pequena cidade ou aldeia não permite o desenvolvimento dessa diversidade subcultural. Aqueles que formam comunidades étnicas dentro das cidades, por exemplo, talvez tenham pouco ou nenhum conhecimento sobre os outros em sua terra de origem. Quando chegam, andam, perambulam, gravitam para as áreas de onde as pessoas de origem linguística e cultural semelhante estejam vivendo e formam novas estruturas subcomunitárias. Um artista, por exemplo, talvez encontre poucas pessoas com quem possa se associar em uma aldeia ou cidade pequena, mas na cidade grande ele pode fazer uma parte de sua subcultura artística e intelectual significativa. Ah, ah, ainda continuando, né? Uma cidade, uma cidade, ah, uma cidade grande é um mundo de estranho, mas sustenta e cria relacionamentos pessoais. Isso não é algo, vamos dizer assim, que é paradoxal. Nós temos que dividir a experiência urbana entre a esfera pública de encontros com estranhos e o mundo mais privado da família, amigos e colegas de trabalho. Pode ser difícil conhecer pessoas. Logo, ao mudar para uma cidade grande, porém, qualquer um que se mude para uma comunidade rural estabelecida talvez considere a simpatia dos habitantes como questão apenas de cortesia pública, podendo levar anos para ser aceito dentro de uma comunidade, né? Essa é outra crítica que se faziam isso é, é, sobre essas questões. Gostaríamos de falar rapidamente também sobre Louis Wirth, né? Como nós já falamos aqui, a partir de Simmel, que um ambiente urbano tende a criar determinados tipos de personalidade e que existe um certo tipo de padrão de desenvolvimento das cidades. Mas aí surgem algumas perguntas. Será que esses tipos de personalidade se limitam às cidades? Como as cidades se relacionam e interagem com o restante da sociedade? Será que o urbanismo exerce alguma influência além dos limites da própria cidade? Então, Louis Wirth, né, nasceu em 1897, morreu em 1952. Ele investigou a ideia de que o urbanismo era de fato todo um modo de vida e não uma experiência limitada a apenas algumas áreas da cidade. Nesse sentido, né, enquanto outros membros da escola de Chicago
se concentraram em entender a forma da cidade, como por exemplo, como ela veio a se dividir internamente em bairros, por exemplo, Wirth estava muito mais preocupado com o urbanismo como um modo distinto de vida. O urbanismo, segundo ele, não poderia ser reduzido ou entendido apenas mensurando-se o tamanho de populações urbanas. Ao contrário, ele deveria ser compreendido como uma forma de existência social. Louis Wirth ele dizia: as influências que as cidades exercem na vida social do homem são maiores do que indicaria a proporção da população urbana, pois a cidade não apenas é cada vez mais local de moradia e de trabalho do homem moderno, mas é o centro motivador e controlador da vida econômica, política e cultural, que tem atraído as comunidades mais remotas do mundo para sua órbita e costurando áreas, pessoas e atividades diversas em um cosmos. Nas cidades, um grande número de pessoas vivem em proximidade entre si, sem conhecer a maior parte dos outros fundamentalmente. Este é um contraste fundamental em relação às aldeias e cidades tradicionais. Muitos contatos entre os habitantes da cidade são conforme também sugeriria Fernand Tonis, do qual Wirth bebeu de sua fonte, como algo como coisas fugazes e parciais. São meios para os fins em vez de serem relacionamentos satisfatórios por si só. Wirth chamava as cidades cheias de contatos secundários alheios aos contratos primários dos relacionamentos familiares e comunitários fortes. E aí, ele também, ressaltando o posicionamento da escola de Chicago, ele fala do exemplo das interações, por exemplo, dos vendedores em lojas, caixas de banco ou cobradores de trens, que são encontros de passagem nos quais não entramos por ele mesmo, como nas relações comunais das comunidades, né? Mas apenas como meios para outros fins. Como aqueles que vivem em áreas urbanas tendem a ser bastante móveis, mudando-se para procurar trabalho e desfrutar de atividades de lazer e viagem, os laços entre eles são relativamente fracos. As pessoas se envolvem muito em atividades e situações diferentes a cada dia, e o passo da vida nas cidades é muito mais rápido do que em áreas rurais. A competição tende a prevalecer sobre a cooperação e os relacionamentos sociais, podem parecer insignificantes e frágeis. É, é, é claro, né, que na abordagem ecológica da escola de Chicago dizia-se que a densidade da vida social nas cidades leva à formação de bairros com características distintas. Algumas podem preservar certas características de comunidades pequenas. Nas áreas de imigração, por exemplo, são encontrados tipos tradicionais de conexões entre as famílias e a maioria das pessoas conhece quase todos no nível pessoal. De maneira, ah, ah, de maneira muito pessoal. Ah, em, Wirth ainda argumentava que quanto mais essas áreas fossem absorvidas nos padrões amplos da cidade, menos dessas características comunitárias sobreviveriam. O modo de vida urbana enfraquece os laços de parentesco, minando as famílias, dissolvendo as comunidades e tornando ineficientes as bases tradicionais de solidariedade social. Wirth não estava cego aos benefícios do urbanismo. Ele acreditava que as cidades modernas eram centros de liberdade, tolerância, progresso, mas também enxergava que o urbanismo se estendia além dos limites da cidade, como mostra o processo de suburbanização, com todas as suas infraestruturas e sistemas de transporte necessários. É nesse sentido, as próprias sociedades modernas vão sendo moldadas necessariamente pelas forças do urbanismo. Bom, as ideias de Louis Wirth,
de forma muito merecida, desfrutam de grande aprovação. A impessoalidade de muitos contatos cotidianos nas cidades modernas é inegável em um certo grau, e isto se aplica à vida social mais geral. Sua teoria também é importante pelo seu reconhecimento de que o urbanismo não é apenas uma parte da sociedade, mas expressa a influência ou caráter do sistema social mais amplo, com o processo de expansão de urbanização em muitos países em desenvolvimento e o fato de que a maioria das pessoas no mundo desenvolvido já mora em áreas urbanas. As ideias de Wirth continuarão a ser ponto de referência então para muitos sociólogos que buscam entender o urbanismo como um modo de vida. Pois bem, ficaremos por aqui na abordagem da escola de sociologia urbana de Chicago. Até mais, até a próxima. Muito obrigado.